noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes vamos pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na santa paz. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Mas antes, o meu recado que eu peço todos os vídeos, por favor, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, nos ajude, tá? Compartilhe os nossos vídeos, dê um joinha, comente os nossos vídeos, para que a gente possa crescer. Um canal de teologia católica de graça pela internet. Então a gente só pede que você nos ajude, tá? Se inscrevendo e divulgando aí nas paróquias, nos grupos, tá bom? No Face, Instagram, aonde você puder me ajudar, eu vou agradecer muito, por favor. Então, gente, nós estamos estudando o Antigo Testamento, estamos fazendo um estudo bíblico da Sagrada Escritura, tá bom? E nós estamos estudando os livros históricos da Bíblia, tá? Já estudamos todo o Pentateuco, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então você já tem um curso completo de Pentateuco aí no nosso canal. Só você ir lá na playlist, né? Estudo bíblico, e você ir lá se você quiser fazer um estudo do Pentateuco. Agora estamos nos livros históricos, já estudamos todo o livro de Josué, graças a Deus, não é? Estudamos todo o livro de Josué, e agora estamos estudando o livro de Juízes, tá? Já estamos aí praticamente, já passamos da metade do livro dos Juízes, já estudamos aí, na aula passada nós estudamos sobre Sansão, é muito conhecido, né? A história de Sansão, mas nós colocamos a história verdadeira de Sansão, não é essas lendas, né, que a gente vê sobre Sansão. Então nós já estudamos aí alguns Juízes, e hoje nós vamos estudar o capítulo 17, que já estamos nos aproximando aí, gente, da reta final do livro dos Juízes. Veja, como a gente já está estudando há várias aulas, depois que Josué morreu, ele não deixou sucessor. Então, Israel estava caindo muito, mas muito na idolatria. Então, gente, a gente vai ver hoje o que é um povo sem um líder, vamos dizer assim. Uma pessoa para guiar o povo. Por mais erros que a pessoa pode ter, não é? Por mais erros que o padre possa ter, um bispo possa ter, mas tem que ter alguém para nos guiar, senão, gente, o povo, infelizmente, fica sem rumo. Não é? Assim como existe o presidente, assim como existe um governador, assim como existe um prefeito, não é? Um diretor, no quartel existe lá o sargento, na igreja também tem que ter alguém para nos guiar, senão não vai para frente. A igreja tem que ter um líder, por isso nós temos o Papa, os bispos, os sacerdotes e os diáconos para nos guiar. Então aqui o povo, ele não tinha ninguém para guiar o povo, então eles caíram muito na idolatria. Nós vamos ver hoje. Aliás, não só na idolatria, gente, eles vão cometer muitos pecados, mas
pecados graves, muito graves, é o que nós vamos ver hoje. Por isso que o Salmo diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, porque quando Deus não está na frente, a gente vê o pior do ser humano. Então hoje a gente vai ver coisas aqui, infelizmente, terríveis. Não só a idolatria, mas vários pecados do povo. Por quê? Porque não tinha Deus, Deus estava longe. Várias vezes aqui a Bíblia cita que eles não tinham um rei. O rei era aquele que guiava o povo, né? Tanto que depois o povo vai pedir um rei, né? Vai ser Saul, depois Davi, Salomão, e Israel sempre vai ter um rei, né? E o rei maior é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando a gente começa a ler esses textos, a gente vê como que nós somos miseráveis, como que a miséria humana sem Deus, ela é capaz de produzir o pior, não é? Então, gente, aqui no capítulo 17 e no capítulo 18, são dois capítulos que falam muito da idolatria de Israel. Que Israel ele vai cometer, infelizmente, muita idolatria, não é? Eles vão fazer santuários para os deuses pagãos, né? Para os ídolos pagãos, ok? Então nós vamos ver aqui no capítulo 17 que um tal de Miqueias, aqui no capítulo 17, ele vai fazer um ídolo, né? De uma imagem de um ídolo, infelizmente, ok? A mãe dele era temente a Deus. A mãe desse homem, ela era temente a Deus, mas ele não. Ele vai cair na idolatria. A mãe dele não é? A mãe dele fala assim, seja, no versículo 2, a mãe dele diz, seja o meu filho bendito do Senhor. Então, a mãe, ela era temente a Deus, mas o filho não. O filho, infelizmente, caiu na idolatria. Diz o versículo 3 que ele havia dedicado um dinheiro ao Senhor, mas acabou fazendo uma escultura, um ídolo de metal fundido, ou seja, era proibido pela lei de Moisés fazer imagens de ídolos falsos, deuses falsos. E aqui diz que ele fez uma escultura, um ídolo de metal fundido, e entregou o dinheiro à mãe dele, o dinheiro que ele tinha feito o ídolo, entendeu? E ele fez uma imagem de escultura em um ídolo de metal fundido, que foi colocada na casa de Miqueias. Este homem chamado Miqueias, ou Micas, não é o profeta Miqueias não, tá, gente? Na Bíblia tem o profeta Miqueias, não é esse não, é outro, tá? Tinha uma casa de Deus, ele fez uma investidura a um de seus filhos, que veio a ser seu sacerdote. Nesse tempo não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que lhe parecia correto. Olha aí, tá vendo? Como eles não tinham um rei, cada um agia por conta própria. Tá aí um primeiro ensinamento que eu quero colocar para vocês, tá? O perigo da gente agir na igreja por conta própria. Tá vendo? Diz aqui bem claro. Nesse tempo não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que lhe parecia correto. Na igreja não podemos fazer isso. Na igreja a gente não pode fazer o que quer. Não, porque como eles não tinham rei, então eles faziam o que queriam, não é? E fazia coisa errada, praticava idolatria, tá vendo? Tá vendo como que na igreja a gente não pode fazer o que quer? Não, pelo contrário, na igreja a gente tem que obedecer à hierarquia. Por isso que a Igreja Católica sempre teve a hierarquia, ok? O magistério da igreja. Havia um jovem de Belém, Belém de Judá, onde nasceu o rei Davi e também o próprio Jesus. Do clã de Judá, que era um levita. O levita é o da tribo dos sacerdotes lá, um dos filhos de Jacó, tá bom?
e residia ali como estrangeiro. Esse homem deixou a cidade de Belém, em Judá, para estabelecer-se como estrangeiro. No curso da sua viagem, chegou à montanha de Efraim, à casa de Miqueias. Miqueias lhe perguntou: de onde vens? Eu sou levita, de Belém de Judá, respondeu ele. Ando em viagem a fim de estabelecer como estrangeiro onde eu puder. Fica comigo, disse Miqueias, sê para mim pai e sacerdote, e te darei 10 ciclos de prata por ano, roupa e dinheiro. E o levita foi. O levita concordou em ficar com este homem, e o jovem foi para ele como um de seus filhos. Miqueias deu a investidura ao levita, e o jovem se tornou seu sacerdote, e ficou morando na casa de Miqueias. E agora, disse Miqueias, eu sei que o Senhor me fará bem, porque tenho este levita como sacerdote. Então, ele achou que Deus iria abençoar ele, porque ele tinha restituído aquele homem como sacerdote, mas só que ele estava cometendo idolatria. Não é? Tanto ele quanto o próprio sacerdote que ele havia investido, né, eles tinham feito lá aquela imagem, né, com aquele ídolo, ok? Então, gente, primeira coisa que eu quero dizer, algumas coisas para a gente comentar aqui. Primeiro, infelizmente, esse texto é usado para nos atacar. Não é? Infelizmente, ele é muito usado para atacar a Igreja Católica por causa das santas imagens, que eu já fiz um vídeo só sobre isso, já expliquei aqui várias vezes, que esse texto aqui está bem claro, mas bem claro, não tem nada a ver com as imagens católicas. Vou ler de novo. Eles fizeram uma imagem de escultura de um ídolo de metal fundido. Olha aí, então, aqui era idolatria, com certeza. Por quê? Eles fizeram uma imagem de um ídolo, ou seja, de um falso Deus. Aí está errado, é um pecado grave, de idolatria, com certeza. Mas a Igreja Católica não faz imagem de ídolo, não, senhor. Um Deus falso, gente, é uma imagem que representa uma divindade. Você quebrando aquela imagem, você quebrou a divindade. Se você quebrar uma imagem católica, você não quebrou um ídolo, não. Ali uma representação. A pessoa não está ali na imagem, a pessoa está no céu, intercedendo por nós. Ali é só uma simbologia, é uma representação. Entendeu? Claro que você não vai quebrar uma imagem de propósito, porque uma imagem é sacramental. Deus pode usar até para fazer milagre. Na Bíblia tem isso. Nós vimos lá no livro de Números, no livro do Êxodo, né? Nossa Senhora Aparecida é uma prova de que Deus usou uma imagem para fazer um milagre. Não tem dúvida. Então, quer dizer, é um sacramental. Agora, veja, não tem nada a ver como aquele pastor fez lá no dia daquela imagem de Nossa Senhora Aparecida, falando que aquilo ali é um Deus. Não, isso aqui é um Deus. O bezerro de ouro era um Deus. Os Baals, Aserás, Moloques que Israel idolatrava, com certeza. Isso tudo, gente, é pecado grave, é idolatria. Mas nós católicos não adoramos ninguém, nós não adoramos um ídolo. Primeiro que Jesus não é um ídolo, é o Deus verdadeiro. Então nós representamos outra coisa. Nós não podemos representar ninguém no Antigo Testamento, porque Deus era espírito. Então a gente representa nosso Senhor Jesus Cristo, que se encarnou como homem, não é? Os anjos e os santos de Nossa Senhora, que é mãe de Deus. Nossa Senhora não é um Deus, não é um ídolo. Ela é mãe de Deus, é diferente. Então está bem clara a diferença entre idolatria e você, né, fabricar uma imagem para venerar, não para adorar. Eu já cansei de explicar isso, não é? Eu acho que já está bem claro aí. Quem não quer... Tanto que o próprio Lutero não era contra as imagens. Isso aí, gente, veio dos discípulos de Lutero, que eram mais radicais, Calvino. Mas Lutero não era contra a imagem. Lutero falava, você quer usar, usa, não quer, não usa. E deixava livre escolha. Entendeu? Então, gente, nós temos que parar. Se você não gosta de imagem, você não é obrigado. Entendeu? Agora, não fique quebrando as imagens católicas, igual eu vejo aí, gente jogando imagem no chão, quebrando. E outra, respeite os católicos. Quem tem e gosta, respeite. Entendeu? Se você não gosta, não quer ter na sua casa, tudo bem, nós vamos respeitar. Agora, nós católicos gostamos de imagens, né? Aqui na minha casa tem um monte. Eu gosto de imagem. Então ninguém pode vir na minha casa e me desacatar, falando que eu sou idólatra, porque eu não sou idólatra. Entendeu? Então, que fique bem claro. Vamos colocar os pingos nos is, ok?
Então aqui realmente eles cometeram idolatria, ok? Infelizmente. Outras coisas interessantes aqui, que ele é chamado de seja para mim um pai e sacerdote. Você sabia que a palavra padre significa pai? Um pai espiritual. Entendeu? Então isso vem lá do judaísmo. Por isso que os nossos padres são chamados de sacerdotes. Aliás, o nome é presbítero. O nome correto dos padres é presbítero. Mas por que a gente chama de padre? Padre quer dizer um pai espiritual. Então olha aqui, está na Sagrada Escritura. Entendeu? Desde o Antigo Testamento, os judeus tinham muito respeito pelos sacerdotes que ofereciam a Deus um sacrifício. E o padre oferece na Santa Missa a Deus um sacrifício. Então, gente, o respeito que nós temos que ter pelos sacerdotes. Ah, mas o padre é um pecador, o padre comete pedofilia. Jesus vai julgá-lo. Se ele está sendo um mau padre, Jesus vai julgá-lo. Não vamos ficar falando mal de padre, gente. Eles são ungidos do Senhor. Quando a gente for estudar sobre Saul, nós vamos entender isso melhor. Davi teve chance de matar Saul e ele não matou. E ele falou, eu não vou matar o ungido do Senhor, porque Saul era ungido por Deus. Mesmo ele não sendo mais rei de Israel, ele continuou ungido do Senhor, porque o sacramento da ordem você não pode apagar. Uma vez padre, padre para sempre. Então até mesmo se o padre deixar a batina, ele continua padre. Então você deve respeito. Nada de ficar desrespeitando, falando mal do padre. Se você não puder falar bem, não fale nada. Deixe para Deus julgá-lo. Entendeu? E aí no capítulo 18, né, vai acontecer mais uma idolatria. Tá? E diz aí que naquele tempo não havia rei em Israel. A tribo de Dan era outra tribo, né, um dos filhos de Jacó. Tá? Procuravam território para habitar, porque ainda não tinha um território entre as tribos de Israel, ok? Só que aí o que vai acontecer? Eles vão acabar também caindo na idolatria. Por quê? Porque eles foram à casa desse Miqueias e ali passaram a noite. Tá? Eles não tinham para onde ir, ok? Eles estavam procurando um lugar para ir. Então eles se hospedaram na casa de Miqueias e ali eles também começaram a praticar a idolatria que o Miqueias também praticava, ok? Diz aí que ele e os sacerdotes, ok? Eles acabaram praticando, infelizmente, a idolatria, ok? Mas antes, eles até quiseram consultar a Deus, diz aí no versículo 5 do capítulo 18. Nesse caso, consulta a Deus para sabermos se a viagem que empreenderemos terá êxito. Ide em paz, respondeu o sacerdote. A viagem que empreenderás está sob o olhar do Senhor. Então eles partiram, tá? E habitaram em segurança. Então a viagem deles foram tranquila. Por quê? Porque eles consultaram a Deus, né? Antes de cair na idolatria, eles consultaram a Deus, ok? Só que depois, infelizmente, eles vão acabar cometendo a idolatria, ok? Eles viram que a terra era boa, ok? No versículo 9 diz, levantai-vos, subamos contra eles, pois vimos a terra, que é excelente, a terra de Canaã, a terra que Deus tinha dado, né? Mas continuais aí sem dizer nada, não hesiteis em partir para tomar a posse da terra. Chegando lá, achareis um povo confiante, a terra é extensa, e Deus a entregou nas nossas mãos. É um lugar no qual ninguém tem falta de coisa alguma que há na terra. Então eles viram como que Deus tinha abençoado as tribos de Israel, né? Como que a terra era grande, era extensa, e como eles estavam, vamos dizer, eles estavam felizes. Por quê? Porque Deus estava com eles, não é? Então eles viram que cada tribo ali estava
no seu território e cada uma tinha sua terra e era feliz. Por quê? Porque o Senhor abençoava. Então, gente, nós temos que buscar a bênção de Deus. Se a gente busca a bênção de Deus, nós seremos abençoados. Tá? E é daqui também que é tirada a tal da teologia da prosperidade. Por quê? Porque os judeus, eles achavam que tinha que viver bem nesta vida. Por quê? Porque depois da morte não tinha mais vida eterna. Então eles achavam que tinham que viver aqui a tal da prosperidade, porque morreu, acabou. Claro que para nós hoje isso não vale mais. Nós sabemos que aqui é uma preparação para uma vida muito melhor depois. Então a Igreja Católica não aceita essa teologia da prosperidade. Agora a Igreja ensina isso. Se você andar com Deus, se você andar nos caminhos do Senhor, Deus não vai deixar, não vai faltar para você o essencial. Porque o Salmo diz bem claro, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Entendeu? Então o necessário você vai ter. Você pode não ter em abundância, aí depende. Aí depende de vários fatores, mas o essencial Deus vai te dar. Mas para isso você tem que seguir a lei de Deus, ok? Então eles partiram dali, ok? E foram para a guerra, para acampar em Judá. E ali eles acamparam no acampamento de Dan, e dali passaram a montanha de Efraim até a casa de Miqueias. Os homens que estavam ali reconhecendo a terra tomaram a palavra e disseram a seus irmãos: sabeis que há aqui nessas casas uma imagem de escultura e um ídolo de metal fundido, a casa lá do tal do Miqueias que eu já falei, Então pensai no que deveis fazer. Dando uma volta por ali, chegaram à casa do jovem levita, à casa de Miqueias, e os saudaram. Enquanto os 600 homens da tribo de Dan, armados para a guerra, permaneciam à soleira da porta. Tá? Então, o que eles fizeram? Apanharam a imagem de escultura, o ídolo de metal fundido, estando o sacerdote em pé à entrada da porta, com 600 homens armados para a guerra. Eles, pois, tendo entrado na casa de Miqueias, apanharam a imagem de escultura e o ídolo de metal, mas o sacerdote lhes disse: que estás fazendo? Cala-te, responderam-lhe. Põe a mão na tua boca e segue-nos. Serás para nós um pai e sacerdote. Vale mais para ti seres sacerdotes da casa de um só homem do que sacerdote de uma tribo e de um clã de Israel. Então o sacerdote se encheu de alegria, tomou a imagem de escultura e se encaminhou para o meio da tropa. Retomando então seu caminho, partiram, tendo colocado à frente as mulheres e as crianças, os animais e a bagagem. Estavam já longe da casa de Miqueias, quando os que moravam nas proximidades da casa deram um alarme e se puseram em perseguição. Como eles gritassem, eles voltaram e disseram: que tens tu que gritas desse modo? Eles responderam: tiraste o meu Deus, Deus aqui com letra minúscula, ou seja, o ídolo. Então, para ele, gente, aquela imagem ali era o Deus deles. Por isso que aqui na Bíblia está com Deus com letra minúscula. É só você ver aí no versículo 24. Então você pode ver que esse Deus aí está com letra minúscula. Então não é o Deus verdadeiro, é o Deus falso. Não existe deuses, só existe um Deus. Se existisse deuses, gente, um seria maior do que o outro. Aquilo que é maior do que Deus não é Deus. Por isso que não existe deuses. Não, só existe um Deus. Deus único e verdadeiro. Os outros são falsidades. Inclusive, a igreja ensina que são demônios. Que se escondem atrás dos ídolos. Esse é o perigo da idolatria. Não é? O demônio se esconde atrás dos ídolos para receber o culto de adoração, porque ele quer ser adorado como Deus. Esse é o perigo da idolatria. Entendeu? Que não tem nada a ver com os católicos, com as imagens católicas. Entenda isso. Tá? Por favor. Tirastes o meu Deus que eu fabricara e levastes também o sacerdote. Tá? E ainda me perguntais: que tens tu? Disseram eles: não me obrigues mais a ouvir a tua voz. Alguns de ânimo exasperado poderiam cair sobre vós. Arriscas a causar a tua perda e a da tua casa. Os da tribo de Dan seguiram seu caminho, e Miqueias, vendo que eles eram mais fortes, recuou e voltou para sua casa. Tá?
E aí eles fundaram o seu santuário, depois de terem tomado o deus de Miqueias, fabricaram e o sacerdote que tinha consigo, e os da tribo de Dan avançaram contra eles, contra um povo tranquilo e confiante. Passaram todos ao fio da espada, ou seja, mataram todos, que era o costume da época, você tinha que matar todos, e deixaram a cidade em chamas, ou seja, né, botaram fogo na cidade. Não houve ninguém que os socorresse, porque ali estava longe de Sidônia e não mantinha acordo com quem quer que seja. Ela se situava no vale, que se estende em direção a uma terra aqui que eu não vou ler. Reconstruíram a cidade e nela se estabeleceram. E lhe chamaram Dan, do nome de Dan, seu pai, que nascera de Israel. No princípio, entretanto, a cidade se chamava Lais. Os danitas levantaram para si aquela imagem de escultura. Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, e depois os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até o dia em que a população da terra foi levada para o exílio. Eles instalaram para o seu uso a imagem que Miqueias havia esculpido, e ela permaneceu lá todo o tempo em que substituiu a casa de Deus em Siló. Então eles estavam ali cometendo idolatria com essa imagem, com esse ídolo, não é? E olha só, da descendência de Moisés, tá? Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés. Olha aí, então a própria descendência de Moisés estava cometendo idolatria, infelizmente. E aqui tem uma coisa interessante, diz aqui que a população da terra foi levada para o exílio por causa da idolatria. Então, por causa do pecado do povo, Israel teve 2 exílios. Isso nós vamos ver mais para frente. Primeiro, o exílio. Exílio, gente, é quando você tem que sair da sua terra, da sua pátria. Então Israel foi expulso várias vezes de Jerusalém. Por isso que tem aquela briga lá entre Israel e os muçulmanos. Porque Israel diz que aquela terra é deles, mas eles foram expulsos dali várias vezes. Então os muçulmanos acham que tem direito. Então todos os dois ali acham que tem direito naquela terra. Israel fala assim, aquela terra é nossa. E os muçulmanos vai e falam, mas vocês foram expulsos daqui. Então quer dizer, e os dois são filhos de Abraão. Então o certo seria ter um diálogo. Mas eles preferem a briga. Mas é por causa disso. A terra realmente era de Israel. Deus tinha dado para Israel desde Abraão. Mas realmente eles foram expulsos várias vezes de Jerusalém. Por quê? Por causa de idolatria. Todos os profetas falam isso. Jeremias, Isaías, Ezequiel, todos. Vocês vão para o exílio, porque vocês largaram Deus para praticar idolatria. Então eles tiveram dois exílios. Eles foram primeiro para Samaria, as tribos do norte. Né? Depois que Salomão morreu, 10 tribos do norte foram exilados lá para Samaria. Por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos, porque eles se misturaram com os pagãos, que eram idólatras. Né? E as 2 tribos que ficaram no sul foram para a Babilônia. Nabucodonosor exilou, queimou o templo de Jerusalém, levou todos os sobreviventes para a Babilônia, onde, né, também lá tinha muitos ídolos, né? Alguns permaneceram fiéis, Daniel, né, aqueles jovens na fornalha, mas a maioria, né, praticou idolatria ali na Babilônia, porque a Babilônia era idólatra. Né? Então, 2 vezes eles tiveram que ser exilados por causa do pecado de idolatria. Tá? Então, gente, esse é o perigo. Né? Agora, idolatria, gente, também não é só imagem. Tudo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. Tem gente que adora o dinheiro, tem gente que adora o poder, tem gente que adora o prazer, pessoas, não é? Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus é idolatria, porque Deus tem que estar acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então tudo aquilo que você ama acima de Deus ou coloca no lugar de Deus é idolatria. Então não é só imagem, não. Hoje, gente, tem idolatria de tudo. Né? O que se tem mais hoje é idolatria, principalmente do dinheiro, do poder, do ter. Né? Os bens materiais hoje ocupam o lugar de Deus, o prazer ocupa o lugar de Deus, as pessoas ocupam o lugar de Deus, o trabalho ocupa o lugar de Deus. Tem muita coisa hoje que ocupa o lugar de Deus, né? Que é uma idolatria, não é só imagem, entendeu?
Então, gente, olha o que é um povo sem Deus. Por isso que a gente tem que clamar muito pelo Brasil, gente. Todas as festas religiosas da igreja, a igreja pede, vamos rezar pelo Brasil, para que o Brasil seja um país cristão, mais ainda do que é. Graças a Deus o Brasil é um país cristão, mas que ele seja mais ainda, feliz cujo Deus é o Senhor. Sim, se não é Deus que edifica a casa, em vão trabalham os seus construtores, diz o Salmo. Né? Então vamos, né, continuar aí pedindo a Deus que ele seja sempre o Senhor do nosso Brasil e do mundo, não é só do Brasil. Vamos rezar pelo Brasil e pelo mundo. Enquanto Deus estiver na frente, nós seremos felizes. Se Deus abandonar, meu filho, a gente sabe o que acontece. Se Deus tirar a sua mão, a gente sabe. E aí, gente, vai continuar o pecado alastrando, ok? Infelizmente, como eu falei, quando a pessoa, o povo está sem Deus, aí o pecado se alastra. Além da idolatria, aí começa a acontecer os pecados, né? Nós seres humanos, nós somos fracos mesmo, né? Por isso que o Salmo 119 fala, maldito aquele que confia no ser humano. Por quê? Porque nós somos falhos mesmo. Então nós vamos ver aqui a miséria humana no capítulo 19, ok? Esse capítulo 19 aqui está cheio de pecado. Juízes capítulo 19. Eu não falei a página, tá, gente? Aqui na Bíblia de Jerusalém é a página 378 da Bíblia de Jerusalém, ok? Esse capítulo 19 de Juízes é cheio de pecado, gente. Nossa, mãe. Primeiro pecado, não é? A poligamia, que era praticado no Antigo Testamento. O homem, ele tinha, além da mulher dele, ele tinha outras mulheres, ok? Infelizmente tem homens ainda vivendo no Antigo Testamento, tá, gente? Isso era até tolerado por Deus em alguns casos. O próprio Davi, Salomão tinha muitas mulheres, mas isso nunca foi da vontade de Deus. Deus tolerava, permitia para a época, tá? Mas Deus nunca foi a favor da poligamia, porque lá no Gênesis, antes do pecado, o que Deus falou? Cada homem tem a sua mulher e os dois são uma só carne. Esse é o plano de Deus. Mas como entrou o pecado, então Deus tolerou alguns casos no Antigo Testamento, mas Deus não era a favor da poligamia, entendeu? Que acontecia demais no Antigo Testamento. Até mesmo os próprios reis de Israel, os sacerdotes, tinham várias mulheres, não é? É a miséria humana, gente. Agora, no Novo Testamento, não. Jesus botou tudo no lugar novamente. Então agora, nada do homem ter mais de uma mulher, tá? Então, pelo amor de Deus, não vamos usar o Antigo Testamento como pretexto para ter mais de uma mulher, por favor. Agora eu tô vendo aí, gente, relacionamento aberto. Isso ninguém me contou. Eu vi, eu estava vendo televisão e eu vi, entrevistando pessoas. O que você acha do relacionamento aberto? O que é isso? Você tem uma pessoa, seja casado, namorado ou noivo, mas você não precisa ficar só com aquela pessoa. Se você sentiu atração por uma outra, você também pode, né, se relacionar com seu cônjuge, sua namorada, e com essa outra pessoa. Isso chama-se relacionamento aberto. É o que acontecia aqui. Nós vamos ver. Naquele tempo, não havia rei em Israel, tá vendo? Como é que eles estavam perdidos? Por isso que caiu no pecado. Havia um homem levita, ou seja, da tribo de Levi, dos sacerdotes, que residia no fundo da montanha de Efraim. Tomou para ele uma concubina, uma mulher de Belém de Judá. Concubina, gente, é um homem que tinha sua esposa e tinha outra mulher fora. Era chamado de concubina. É mais ou menos o que eu falei aqui. Hoje é relacionamento aberto, não é? Ou então troca de casais, né? Você tem a sua mulher e o seu marido, e você mais aí, né? Você está enjoado dela, então você vai, ela, né, tem outro e você também tem outro. Isso aí, gente, acontece. Eu estou falando aqui porque eu vejo. Por isso que eu estou falando que a televisão, a internet, ela tem muita coisa boa, mas ela também tem muita coisa ruim, muita podridão. Isso eu vi na televisão, isso eu vi na internet. Troca de casais, relacionamento aberto. Mas isso é o quê? Aonde que começa isso? Artista.
Eu vi artistas falando isso, a favor desse negócio de relacionamento aberto, de troca de casais. Então, o seu filho vai segue essa gente e vai achar que isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. O artista faz. Entendeu? Então, gente, esse é o perigo. Olha o que o seu filho está assistindo. Monitore o que seu filho está assistindo, gente. Porque hoje está uma podridão. Internet, televisão. Cuidado com aquilo que seu filho está assistindo. Gente, eu já sou adulto. Eu estou com 41 anos. Mas e uma criança, um jovem, que ainda está formando a sua vida, a sua sexualidade, vai achar que tudo hoje é válido. Entendeu? Então, a sua concubina, cansou-se dele e o deixou para voltar à casa de seu pai em Belém de Judá, e ali permaneceu certo tempo, 4 meses. O seu marido foi procurá-la para falar-lhe ao coração e trazê-la para casa. Levava consigo seu servo e 2 jumentos. Aí, tá vendo? Ela era casada e passou um tempo com o sacerdote que era levita, como concubina dele. Depois ela voltou para o marido que era de Belém. Entendeu? Para nós hoje, como é que chama isso? Adultério. Entendeu? Por isso que eu estou falando, gente, o Antigo Testamento é complicado. Agora imagine um jovem que nunca leu a Bíblia que lê isso aqui. Pensa comigo. O Lutero está certo de falar que cada um pode ler a Bíblia sozinho? Um filho seu que pega isso daqui e lê, o que ele vai interpretar aqui? Que ele pode fazer a mesma coisa. Tá vendo? A mulher era casada, né? Ficou 4 meses com outro homem, depois voltou para o marido. Olha como é que o Antigo Testamento é complicado, gente. Por isso que eu estou falando, cuidado na hora de ler a Bíblia. É maravilhoso, a Bíblia é a palavra de Deus, mas não saia fazendo conclusões achando que você sabe tudo, que você não sabe nada. Entendeu? Então, gente, isso aqui era uma coisa que era para a época, mas não quer dizer que era certo, que Deus aprovava isso. Isso aqui entrou por causa do pecado. Lá do pecado original, que antes não era assim. Entendeu? Então, todas essas misérias que a gente vê no Antigo Testamento, Jesus botou tudo no lugar novamente. Agora você não vê isso no Novo Testamento. Você não vê nada disso no Novo Testamento. Isso aqui é adultério. Entendeu? Então aí ele continua contando a história, entendeu? E ele acabou, depois ele acabou indo para a casa do próprio sogro dele, ficou lá, não é? Ficou lá, passou a noite lá na casa do pai da mulher que ele ficou com ela, entendeu? Mas o que nós podemos trazer para a nossa vida de hoje? Não é? Que isso não é o correto. Não é? Isso é uma coisa que aconteceu lá, mas que para nós é o quê? É a miséria humana, é o pecado humano. Entendeu? Depois vai acontecer o que, gente? Vai acontecer uma coisa terrível, tá? Ao chegarem perto de Jebus, o dia tinha caído muito. O servo disse ao seu senhor: vem, rogo-te, façamos um desvio e vamos passar a noite nesta cidade dos jebuseus, pagãos, não é? O Senhor lhe disse: não nos desviaremos do nosso caminho para ir a uma cidade de estrangeiros, aqui onde não há nenhum israelita, mas prosseguiremos até Gabá. Por quê? Porque ali era terra de pagãos, eles iam cair na idolatria, entendeu? E acrescentou, falando ao seu servo: vamos, tratemos de alcançar um desses lugares, para ali passarmos a noite. Foram então mais longe continuar a sua caminhada. Ao chegarem na terra de Benjamim, o sol já se escondia. Então eles se encaminharam a fim de passarem a noite ali. O levita entrou e se assentou à praça da cidade, mas ninguém lhe ofereceu hospitalidade em sua casa para passar a noite. Então, ele queria passar a noite em algum lugar, mas ninguém dava hospedagem para ele, porque ali era terra de pagãos, ele era israelita. Veio um velho que, ao cair da tarde, retornava do trabalho do campo.
Era um homem da montanha de Efraim, que residia em Gabá, enquanto os do lugar eram da tribo de Benjamim. Levantando os olhos, viu o viajante na praça da cidade e disse: Para onde vais? Perguntou o velho: E de onde vens? O outro respondeu: Fiz o caminho de Belém de Judá, onde nasceu, Davi e Jesus, para o vale da montanha de Efraim, e é de lá que eu sou. Fui a Belém de Judá, frequento a casa do Senhor, mas ninguém me acolhe em sua casa. Entretanto, temos palha e forragem para os nossos animais, e eu tenho também pão e vinho para mim, para a tua serva e para o teu jovem que acompanha o teu servo. Não precisamos de mais nada. Então aqui já é uma prefiguração da Eucaristia, porque ele era um levita, um sacerdote. E o que ele trazia? Pão e vinho. Prefiguração de quê? Da Eucaristia. Olha aí, tá vendo como o Antigo Testamento prepara o novo? Simboliza o novo? Olha aí, um levita da tribo dos sacerdotes carregando pão e vinho, ou seja, Eucaristia, que a gente celebra na missa, ok? Por isso que é importante. Enquanto assim se reanimavam, eis aqui agora, gente, no capítulo 22, nós vamos ver coisas assombrosas, terríveis, que eu vou ler tudo e depois nós vamos comentar, ok? A partir do versículo 22 do capítulo 19 de Juízo. Olha que coisa terrível, Enquanto assim se reanimavam, eis que surgiram alguns vagabundos da cidade, fazendo tumulto ao redor da casa e batendo na porta com golpes seguidos, diziam ao velho dono da casa, presta atenção, diziam ao velho dono da casa: Fazei sair o homem que está contigo, para que o conheçamos. Conhecer, gente, não é bater papo, não. É ter relação com eles. Intimidade, contato sexual. Conhecer na Bíblia quer dizer isso. Ter vida sexual. Então o dono da casa saiu e lhes disse: Não, irmãos, eu vos rogo, não pratiqueis este crime. Pela lei de Moisés, podia até morrer, pela lei de Moisés. Uma vez que este homem entrou em minha casa, não pratiqueis tal infâmia. Aqui está minha filha, que é virgem. Eu a entrego a vós, abusai dela e fazei o que vos aprouver. Mas não pratiqueis para com este homem uma tal infâmia. Não quiseram ouvi-lo. Então o homem tomou a sua concubina e a levou para fora. Eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até de manhã. E ao raiar a aurora, deixaram-no. A concubina é aquela que eu falei. O homem tinha sua mulher e tinha a concubina. Aquela outra mulher que ele se divertia, vamos dizer assim. Então, olha até onde vai o pecado. Aqueles homens queriam ter relação com o homem que estava ali. Como o velho, ele falou: não, eu tenho aqui uma filha que é virgem, mas eles não quiseram a menina, a filha. E eles acabaram abusando, estuprando, podemos interpretar tranquilamente como um estupro. E abusaram dela a noite toda até o raiar do dia. Estupro. Mas o que eles queriam antes? Ter relação com o homem. Como aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, o pecado de sodomia. Mais um texto que fala sobre o pecado de homossexualidade. Entendeu? Eu sei que tem muita gente aqui que pode ficar escandalizado com o que eu vou falar, mas eu tenho que falar a verdade, gente. Esse canal aqui é um canal católico. Tá? Eu já falei, já expliquei sobre isso. A igreja não é homofóbica, a igreja acolhe. Entendeu? A igreja não é homofóbica. Não. Entendeu? A tendência homossexual não é pecado. Você não tem culpa de ter a tendência homossexual, mas a prática homossexual é pecado. Está aqui, na Sagrada Escritura, está lá, Gênesis 19, e está aqui, Juízes capítulo 19, a mesma coisa. Ele queria manter relação com os homens. E o homem falou: não pratique essa infâmia, não pratique esse crime. Na lei de Moisés, a pessoa podia ser morta, apedrejada. Claro que ninguém hoje vai matar os homossexuais. A igreja não quer isso. A igreja acolhe. O Papa Francisco já cansou.
O Papa Francisco já cansou de falar, acolha a pessoa, tá? Não a prática. A igreja nunca vai aprovar a prática, nunca vai fazer um casamento de pessoas do mesmo sexo. Ah, mas eu vi um padre aí dando a benção. Não é da Igreja Católica Apostólica Romana, não é. Não é, porque o Papa já falou, não podemos abençoar o pecado. A família, gente, no plano de Deus, o sacramento do matrimônio é um homem, uma mulher e os filhos. Homem com uma mulher, com mulher vai procriar onde? Ah, mas adota. Não. Nem a igreja não é a favor nem de adoção. O que a criança vai ter como exemplo? Qual é a família? 2 pais e 2 mães. A criança tem o direito de ter um pai e ter uma mãe, a igreja ensina. O direito da criança. Esse é o plano de Deus. Entendeu? Então tá bem claro aí. Bem claro. Mas não acabou não. Já vimos aí idolatria. Já vimos aí pecado da homossexualidade. Já vemos aí estupro. E vamos ver coisa pior. Olha só. Pela manhã, a mulher veio cair à porta da casa do homem com quem estava o seu marido. E ali ficou até vir o dia. De manhã, seu marido se levantou e, abrindo a porta da casa, saiu para continuar o seu caminho, quando viu que a mulher, sua concubina, jazia à entrada da casa com as mãos na soleira da porta. Levanta-te, disse-lhe, e partamos. Não houve resposta. Então ele a colocou sobre o seu jumento e pôs-se a caminho de casa. Ao chegar, apanhou um cutelo, uma faca, e pegando a concubina, a retalhou, membro por membro, em 12 pedaços, e os remeteu a todo o território de Israel. Ora, todo aquele que via isso dizia, jamais aconteceu ou se viu coisa semelhante desde o dia em que os israelitas subiram da terra do Egito até hoje, tá vendo? Nunca tinham visto um pecado como esse. O levita deu esta ordem aos homens que enviou. Assim falareis a todos os israelitas. Aconteceu semelhante coisa desde o dia em que os israelitas subiram da terra do Egito até hoje. Refleti e consultai entre vós e pronunciai-vos. Então, vamos dizer assim, depois de tudo que nós já vimos, o homem ainda cometeu assassinato, retalhou, assassinou a mulher, cortou a mulher em 12 pedaços, porque ela tinha sido abusada pelos vagabundos lá, né, que queriam abusar lá do homem e da menina, não quiseram a menina, a virgem, abusaram da concubina do cara, e o cara ainda cometeu ainda, para encerrar ainda esse pacotão de pecado. Então, você viu num capítulo só, 2, 3 capítulos que nós estudamos hoje, gente, o que nós estudamos? Pecado. E tem gente que diz que o pecado não existe. Tem gente que diz, não existe pecado, não existe inferno. Entendeu? Então isso aqui é o quê? Tudo que nós vimos aqui é a miséria humana, é o pecado original, é tudo aquilo, né, de ruim, né, que o pecado deixou na nossa natureza enfraquecida. Entendeu? Mas o pecado original não apagou no batismo, mas fica a tendência ao mal. Nós chamamos de concupiscência. A nossa natureza ficou enfraquecida. Entendeu? É só você ler Romanos 7 que São Paulo vai explicar muito bem sobre isso. Então, gente, quando a gente lê essas coisas, a gente vê aonde que um homem sem Deus pode chegar. Entendeu? Então, realmente a gente fica escandalizado, e eu fico pensando, né, as pessoas lerem essas coisas sem uma pessoa para poder estar ali explicando para ela, como eu estou tentando fazer para você. Imagine um jovem lendo essas coisas que nós lemos aqui hoje. Tá vendo como que não é fácil entender a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento? Esse é o nosso objetivo. Por isso que a gente pede, nos ajude a evangelizar, compartilhando, se inscreva no nosso canal, porque o nosso povo católico não tem esses conhecimentos e fica defendendo coisas que a gente vê aqui que desde o Antigo Testamento é pecado. Cristãos defendendo coisa que a Bíblia diz que é pecado. No Antigo e no Novo Testamento. O pecado hoje, gente, alastrou de uma forma que as pessoas acham que pode tudo. Tudo isso que nós vimos aqui, gente, é pecado. Não pode. É contra a lei de Deus.
Mas as pessoas, não, hoje se você falar, hoje, você próprio, não pode. Você vai ser discriminado, você é discriminado se você falar a verdade. Hoje está assim. Pode tirar, se quiserem tirar o meu canal do ar, pode tirar, mas eu tenho que falar a verdade. Como é que eu vou falar mentira aqui? Eu tenho que pregar aquilo que a igreja manda. A igreja, gente, o que eu estou falando é o magistério da igreja. Eu não estou falando esses padres aí que vão, Maria vai com as outras aí, falam o que o povo quer ouvir. O padre bonzinho, não. Papa Francisco é muito bom, é maravilhoso, mas ele já falou. Nós não vamos abençoar o pecado, nós vamos acolher as pessoas. Se a pessoa quiser ajuda, nós vamos acolher. Jesus era contra o pecado, não o pecador. Jesus não deixou matar aquela mulher em adultério, mas falou para ela não pecar mais. E é isso que nós temos que fazer. Fulano, venha, Jesus te acolhe, mas não peques mais. Você tem que largar o pecado. Isso aí vai para tudo, vai para adultério, vai para prática homossexual, vai para tudo. Tudo aquilo que é pecado, você tem que largar. Ah, mas é difícil. Claro que é difícil. Até para nós héteros também é difícil ter a nossa esposa, né, não olhar para outra mulher. Claro que é difícil. Mas nós temos que fazer. Não é só para quem é homossexual. Quem é solteiro também tem que guardar a castidade, né, até o casamento. Quem diz que é fácil? Mas tudo aquilo que é fácil, gente, corre. Né? Faça ir para o inferno. Por quê? Porque é descida. Subir é fácil? Não é fácil. Subir morro não é fácil. Né? E o céu é subida. Então, para a gente ir lá para cima, a gente tem que ter esforço. Ok? E principalmente largar, né, todo tipo de pecado que nos afasta de Deus. Tudo isso aqui, gente, afasta de Deus. Ninguém vai para o céu se praticar essas coisas. Isso não sou eu que estou dizendo. Está lá na carta aos Coríntios. São Paulo lá dá uma lista. Né? Esses pecados aqui, São Paulo diz tudo lá. Na carta aos Gálatas, na carta aos Romanos, na carta aos Coríntios. Várias vezes São Paulo fala. Isso aqui não vai você não vai no reino de Deus, não vai para o céu. Fazer o quê? Então quem pratica essas coisas tem que deixar fazer o quê? Não é fácil? Não é, mas com Deus você consegue. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? Ainda tem um pedaço ainda, não acabou. Ainda tem um finalzinho ainda do livro do Juízo, mas na próxima aula a gente encerra. Ainda tem mais 2 capítulos aí, mas se Deus quiser, na próxima aula a gente encerra o livro de Juízo e já pode até fazer uma introdução sobre o próximo livro, que é o livro de Ruth. É um livro bastante interessante, porque Ruth não era judia. Ruth era moabita, era pagã, mas acabou se convertendo. Casou lá com um judeu, Boaz, e acabou se convertendo. Então é muito bonita a história de Ruth. Está até na genealogia de Jesus, Ruth. Não é? Porque foi uma mulher que se converteu ao judaísmo. Entendeu? Então, gente, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.